Fala rapaziada, tava sumido, mas já voltei, fiquei uns diazinhos aí fora de casa, mas já estou de volta ativa, né? E nada melhor pra voltar a falar de futebol do que falar de um jogador do seu time. E aqui eu tenho que falar de um que já me incomoda faz um tempo, só que eu sempre relevei porque ele é um grande jogador, ele tem muito talento, então, consequentemente, eu sempre tive muita esperança nele. Só que eu acho que, principalmente depois da última partida, já deu no saco, mano. Eu tô aqui pra falar do De La Cruz, principalmente do De La Cruz versão Flamengo, ok? E eu ainda quero mostrar pra vocês alguns números e informações que vão comprovar o meu ponto do porquê eu acho que o De La Cruz, se não for o pior, é um dos piores custos-benefícios da história do Flamengo, velho. Vocês vão entender por quê. Acompanha aqui. Mas antes da gente continuar esse vídeo, eu preciso te lembrar que você não é o De La Cruz e não vai ter nenhum trouxa pra poder pagar 15 milhões de euros por você, irmão. Então você precisa se profissionalizar, ok? Então hoje eu trouxe aqui pra vocês a boa da hashtag treinamentos. Se liga, entre os dias 4 e 15 de novembro vai estar rolando a Black Friday da hashtag treinamentos. Caso você não conheça, a hashtag é uma das maiores empresas de treinamento da América Latina, estando focada em fazer você se destacar principalmente no mercado de trabalho. Seja pra virar uma referência, quem sabe, na empresa onde você já trabalha, né? Caso você queira alcançar uma promoção, atingir níveis maiores no seu profissionalismo, ou também para se destacar em qualquer processo seletivo. A hashtag te ensina as principais ferramentas e habilidades do mercado de trabalho, desde planilhas e análise de dados até linguagem de programação, contando com os mais diversos treinamentos de Excel, Power BI, Python, inteligência artificial, automações e agentes de IA, análise de dados e muito mais. E detalhe, tudo isso sem nenhum pré-requisito, do básico até o avançado. Avançado não, né? Impressionador. É assim que eles chamam o nível que eles consideram acima do avançado. Então se liga, não perde essa chance. O QR Code está aqui na tela, o link também vai estar na descrição, é só você clicar e vai ser redirecionado imediatamente para o site deles. E é só você seguir o passo a passo e pronto, mano. Você já vai estar na lista de espera e será avisado assim que a Black Friday começar. Não vai ter nenhuma desculpa para você não começar e perder esse descontão, valeu? Agora sim, recado dado, vamos voltar a falar aqui do De La Cruz. Ó, se liga, essa aqui é a pequena listinha dos jogadores mais caros que já foram contratados pelo Flamengo. Começando aqui em primeiro com o Samuel Lino, que veio do Atlético de Madrid, foi 22 milhões de euros, foi uma bagatela do cão, tá? Mas já vou entrar nesse ponto aí. Em segundo foi o Alcaraz, por 18 milhões de euros, que também, né, não jogou muita bola aqui, mas tudo bem. Em terceiro foi o Gabigol, por 17,5 milhões de euros, esse aqui a gente não precisa nem entrar no assunto, né? Foi pago, 17 milhões nele foi troco de pinga, velho. Só uma Libertadores que ele ganhou já paga isso aqui. Em quarto, o Gerson, por 15 milhões de euros, que pra mim também foi bem pago, porque além do retorno esportivo que o Gerson deu, também deu retorno financeiro. Nas duas vezes que ele saiu, o Flamengo vendeu ele mais caro do que pagou, então tá tudo válido. Em quinto lugar, De Arrascaeta. Esse aqui esquece, 15 milhões de euros pra mim. É o melhor negócio da história do Flamengo, talvez atrás do Bruno Henrique, que o Bruno Henrique também é absurdo, né? Mas o Arrascaeta é absurdo pra mim, um dos melhores jogadores que o Flamengo já teve, vai continuar tendo, um dos melhores camisa 10 também. Eu sou muito fã do Arrascaeta e sempre você, não importa o que ele faça. Já tem história demais no clube pra eu considerar ele como ídolo pro resto da minha vida. Se ele parar de jogar bola hoje, eu ainda vou amar o Arrascaeta pra sempre. E a gente chega no sexto lugar, Nicolás de la Cruz, por 14,5 milhões de euros. O cara custou somente 500 mil euros a menos que o Arrascaeta. Fiquem com essa informação, ok? Pra vocês terem noção, o Vitinho, que era um jogador muito criticado, que na época também foi comprado a peso de ouro, custou 12 milhões de euros e ele fica na 11ª colocação. E hoje, em outubro de 2025, eu faço a pergunta pra vocês. Quem jogou mais bola pelo Flamengo? Vitinho ou De La Cruz? E aí? Responde pra mim. Caso você esteja com vergonha de admitir pra si mesmo, eu respondo. Sem sombra de dúvidas, foi o Vitinho. Por mais que ele tenha feito a gente passar muita raiva, não tem nem comparação, cara. Entre De La Cruz e Vitinho no Flamengo, não existe a mínima comparação. Então vamos lá, se liga, né? Aqui a gente tá acompanhando os dados do De La Cruz pelo Flamengo na sua temporada de estreia, que no caso foi na temporada 23-24. Ele chegou junto com o técnico Tite, praticamente, né? E inclusive, essa, na minha opinião, foi a melhor fase do De La Cruz no Flamengo. Foi sendo treinado pelo Tite, principalmente no Campeonato Carioca, onde ali, cara, parecia que ele ia ser um jogador diferenciado no elenco, tá ligado? Parecia que realmente a gente tinha contratado um cara que valia aqueles 14 milhões de euros. E detalhe, o Flamengo pagou à vista. O Flamengo foi até o River Plate e deu o valor inteiro, na mão, pelo atleta De La Cruz. Não teve parcela, não teve nada. Foi praticamente o valor da multa na mão. E aí a gente comprou o De La Cruz e ele chegou pra jogar com o Tite, como eu já falei aqui, né? Pelo Campeonato Carioca, ele disputou 7 jogos, deu uma assistência. Mas aí tudo bem, porque eu vou ser aqui o cara que vai passar pano pra isso, porque definitivamente o De La Cruz nunca foi um jogador muito goleador, nunca foi também um jogador muito de participar de gols. Ele sempre foi aquele motorzinho no meio campo, ele é mais um jogador da pré-assistência, tá ligado? Que hoje em dia tem esse termo, né? Era algo parecido
com o Everton Ribeiro, mas, na minha opinião, o Everton Ribeiro sempre teve mais genialidade do que o De La Cruz. O De La Cruz sempre foi mais em posição física, disposição. Era um cara que tava em todo lado do campo, desarmando, correndo, dava passe. Cara, isso é uma coisa que me faz muita falta nele, velho. Quando ele chegou no Flamengo aqui com o Tite, o De La Cruz era muito vertical. Toda bola que ele recebia era bola pra frente. Toque pra frente, o passe mais complicado, aquele que faz curva, o caralho, era sempre ele que tentava, sem medo de errar, mano. E o índice de acerto dele era muito grande. Porque, claro, além de tudo, além dele ser um jogador extremamente talentoso, ele tinha muita confiança, ele chegou bem, tá ligado? Ele chegou para desempenhar bem, sendo um jogador caro, com seu lugar ali já definido no elenco, não tinha muita concorrência, porque o Gerson ainda tava fora, se eu não me engano, não lembro se o Gerson já tinha voltado, mas... E aí, ok, passou aqui a fase final do Campeonato Carioca, ele jogou mais 4 jogos, o que totalizou, então, 11 jogos de Campeonato Carioca. Pela Libertadores, ele jogou 9 jogos, tudo bem, o Flamengo acabou caindo cedo, né, pra merda do Peñarol. Na Copa do Brasil, ele jogou 6 jogos e deu 2 assistências. Mais uma vez, números, né, bem mais ou menos. E na Série A, no Campeonato Brasileiro, o cara só disputou 15 partidas. Isso na temporada em que ele mais jogou, sendo um total de 41 jogos. Ele anotou 2 gols no Campeonato Brasileiro e deu 3 assistências. Tomou 3 cartões. Deu um total de 1000 minutos. E aí teve a Copa América também naquele ano, onde ele disputou praticamente todas as partidas. A gente tá vendo aqui, contra o Brasil, contra a Colômbia, contra os Estados Unidos, contra a Bolívia, contra o Panamá. Ele só não jogou o jogo que valia ali pelo 3º lugar, né? Que o Uruguai estava disputando com o Canadá. E ele não jogou porque ele estava suspensão por cartão amarelo. Não foi por conta de lesão. Agora é que pega. Campeonato Brasileiro Série A. Olha só o De La Cruz no Flamengo, tá? Isso aqui, muito provavelmente, foi na sequência da Copa América, né? Ó, 13/6. A Copa América começou mesmo, foi 23/6. Então sim, isso aqui foi na sequência da Copa América que ele perdeu todos esses jogos, mas não foi só ele, foi muito mais jogadores, né? Aí ele voltou contra o Criciúma, não fez nada, não deu assistência, não participou de gol. Voltou contra o Vitória, a mesma coisa, não fez nada. Depois, contra o Atlético Goianiense, já não esteve no plantel, sem motivos, tudo bem. Aí no dia 3/8, problema no joelho. Ok, deve ser algo simples. Jogou contra o Palmeiras, muito mal inclusive, que eu lembro dessa partida dele. Jogou contra o Botafogo, ficou no banco. Depois, não esteve no plantel, lesão na coxa, não esteve no plantel. Jogou contra o Atlético, jogou contra o Bahia, também não participou de nada. Contra o Fluminense não esteve, contra o Juventude, lesão na coxa, Internacional, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Cuiabá, tudo com lesão na coxa. Depois, suspenso por cartões amarelos. Então o cara perdeu mais da metade do campeonato porque estava convocado ou porque estava com lesão. Na Copa do Brasil, olha só que incrível, hein? Problema no joelho. Depois, quarta de final, jogo de volta. Lesão na coxa. Na final contra o Galo, que nós precisávamos de jogadores. Estava ali na bosta. A gente tinha um De La Cruz? Claro que não. Lesão na coxa. Mas até aí tudo bem, cara. Poderia ser algo atípico, né? Era um jogador que, pô, a gente sabe do talento dele. Talvez tenha dado azar na sua temporada de adaptação. E, né? Quem sabe na temporada seguinte ele voltaria a render. Ou pelo menos estaria bem fisicamente pra jogar bola. Porque é um cara novo, velho. Não tem... O De La Cruz tem quantos anos? Vou até dar uma pesquisada aqui. Aqui, o De La Cruz tem 28 anos, mano. Tava na minha cara. Vamos pegar agora na temporada atual, 24 e 25. Vai tomando aqui mais do De La Cruz, tá? Ó, vamos lá. Mundial de Clubes. Lesão no joelho e lesão no joelho. Não jogou nenhum dos 3 jogos. Contra o Bayern de Munique, ele estava no banco. Mas vamos ser sinceros, não tinha condição física, né? Copa Libertadores. Vamos lá. Libertadores tá rolando, hein, rapaziada. Lesão no joelho contra o Tátira. Problemas físicos contra o Internacional. Ah, problemas físicos. Ok. Aí depois ele ficou no banco no jogo da volta, porque claramente não tem condição de jogo. Contra o Estudiantes, nem entrou. Aqui que era um jogo que eu achei que ele ia entrar. Ele não entrou. Contra o Estudiantes na volta, eu também achei que ele entraria. Ele não entrou. Suplente não utilizado. Contra o Racing agora, você acha que ele entrou? Não, ele não entrou. Suplente não utilizado. E você acha mesmo que amanhã, no jogo do Flamengo contra o Racing, ele vai entrar? Sinceramente, eu duvido. E se ele entrar, ele vai jogar bem? Eu duvido mais ainda, porque o cara tá totalmente sem ritmo. Então a gente tá indo disputar uma semifinal de Libertadores com um jogador de quase 15 milhões de euros que não joga. O cara não entra em campo. Tá achando pouco? Então se liga. Campeonato Brasileiro desse ano, tá? Flamengo e Inter. Ele jogou 90 minutos, tomou um cartão amarelo e não fez mais nada. Contra o Vitória, jogou 60 minutos. Não fez nada, nem cartão tomou. Jogou 86 minutos contra o Grêmio, o jogo inteiro. Não fez nada e tomou um cartão amarelo de novo. Depois, contra o Juventude, ele não jogou, na vitória de 6/0. Contra o Vasco, ele jogou 84 minutos, não fez nada. Contra o Corinthians, 90. Contra o Cruzeiro, 90. Então, ele conseguiu emplacar uma sequência de jogos. Então, ele parecia estar o quê? Bem fisicamente, tá ligado? E aí depois vem lesão no joelho contra o Palmeiras, lesão no joelho contra o Fortaleza, jogou 2 jogos, também não fez nada. Problemas físicos contra o Fluminense, contra o Bragantino, contra o Atlético, contra o Ceará e contra o Mirassol. Problemas físicos, ok. Aí depois, suplente não utilizado, tudo por quê? Não ter ritmo de jogo. Fadiga muscular contra o Botafogo, fadiga muscular contra o Palmeiras, que é essa sequência de agora, e pra mim chega inacreditável, pô.
Flamengo, Fortaleza, fora de casa, um jogo perfeito pra ele entrar, pra ele pegar ritmo, pra poder jogar o time reserva. Mesmo que ele não fosse enfrentar o Racing no jogo da volta, descansaria o Jorginho, descansaria o Saul, por exemplo, que jogou esse jogo, e a gente poderia ir um pouco mais tranquilo pra poder pegar o Racing lá fora. E o De La Cruz precisava se provar. E aí ele me vai, vírus. O atleta Nicolás De La Cruz tá com vírus. Ah, mano. 15 milhões de euros pra contratar um cara bichado, irmão. Era melhor ter o Neymar no elenco. Pra fins de comparação, o Neymar jogou mais esse ano do que o De La Cruz, cara. A minutagem do Neymar é maior nesse ano do que a do De La Cruz. Copa do Brasil. Não esteve no plantel contra o Botafogo da Paraíba. Lesão no joelho contra o Botafogo da Paraíba. Contra o Atlético Mineiro, jogo em casa, problemas físicos. Não pôde jogar. No jogo da volta, problemas físicos. Não pôde jogar. E o Flamengo foi eliminado. Ah, então vamos olhar então no Campeonato Carioca. Ele deve ter jogado então com o Felipe Luiz, né? Então, ó, vamos lá. Não esteve no plantel, não esteve no plantel, não esteve, não esteve, não esteve, não esteve, não esteve. Suplente não utilizado, não esteve no plantel, suplente não utilizado. Então aqui, cara, se você for somar tudo, vai dar 11, 12, 13, 14, 15. 15 jogos, já que o Flamengo foi até a final e venceu, né? Se a gente somar a minutagem dele, vai dar algo em torno de 4 partidas. Então, de 15 jogos do Campeonato Carioca, o De La Cruz só jogou 4. Ou seja, a gente já pensava o quê? Pô, mano, bom, ele tá sendo poupado, ele vai ter a minutagem maior no Campeonato Brasileiro. A gente esgarçou esse cara no Campeonato Carioca do ano passado e ele não pôde render depois. Teve muita lesão. Agora vai. Só que o cara não jogou merda nenhuma no Campeonato Carioca e foi pior ainda no Brasileirão, porque ele não joga, mano. O cara tá sempre lesionado. Então, sinceramente, se a gente for comparar com o Vitinho, que era um custo-benefício que na época parecia horrível, ele é o cara, o Vitinho vira o Pelé perto dele, mano. Vira um jogador, assim, de nível altíssimo, de classe mundial, tá ligado? Sendo que o Vitinho nunca foi. Só que, porra, pelo menos o Vitinho entrava em campo, mano. O Samuel Lino, que hoje é a contratação mais cara do Flamengo, por 22 milhões de euros. Tem muita gente que ainda acha que, pô, foi muito, que ele não rende o esperado e tal. Eu concordo, a fase dele tá podre. A fase do Samuel Lino tá podre. Mas o cara é um touro fisicamente, irmão. Todo jogo, toda a sequência de jogos aí que o Flamengo teve, ele tá em campo. Ah, ele não tá dando assistência, ele não tá fazendo gol, beleza. Mas você não pode negar que ele tá correndo. Quantas vezes tu não vê ele desarmando bola lá perto do nosso goleiro, velho? O cara faz o que dá. A fase dele é ruim, o psicológico dele tá ruim, tá ligado? Ele não tá bem pra chegar e decidir um jogo, pra ter a sede de fazer gol, de chutar, de decidir. Só que o cara entra, tá ligado? Ele ajuda o time, mano. Ele, por mais que ele, pô, não esteja bem, mas quando ele tá em campo, tem algum ponto descansando, se ligou? Se ele for precisar ser banco no dia, o cara que for entrar no lugar dele tá descansado, velho. Pode revezar. Agora o De La Cruz não. Se o Jorginho se machucar, tamo fudido, porque não tem outro, irmão. O De La Cruz não joga pelo Flamengo, é um cara que virou um zero à esquerda. Coisa mais irritante que tem, velho. Você vai pegar qualquer partida do Flamengo, vai lá, abre no Twitter e sempre tem. De La Cruz tá afastado porque tá com dor no joelho. Ah, beleza, um dia ou outro. Aí no dia seguinte, no jogo seguinte, De La Cruz tá afastado porque ainda segue com dores no joelho. Aí tu fala, porra, tá ficando esquisito. No jogo seguinte, De La Cruz tá recuperado da lesão no joelho, ele vai jogar. Aí minutos antes, o atleta De La Cruz não foi relacionado por opção técnica. Porra, opção técnica. E a gente teve também vários tweets, cara, da mulher dele na época lá falando pra caramba. Vou tentar botar na tela pra vocês verem aí, ó. Ela falando que, pô, sentia falta do River, que a torcida do River que era torcida, que não sei o quê, que não sei o que lá. Aí depois veio se retratar, falou que não, que gosta muito de morar no Rio, que aqui é muito bom também, que o Flamengo é incrível e tal. Vamos ser sinceros, não parece que a química bateu, velho. O De La Cruz, cara, ele virou uma água de salsicha no Flamengo. A sorte desse cara é que hoje em dia a torcida do Flamengo deu uma gourmetizada da braba, tá ligado? Então, se fosse antigamente, irmão, um cara contratado por ele, cara, vamos só botar na ponta do lápis. O Diego Ribas não deve ter sido metade do valor do De La Cruz. E o Diego Ribas jogava, tava em campo, tá ligado? Ah, tava lá nos maiores fracassos do Flamengo? Tava. Ele é da geração bananinha ali, geração cheirinho e tal, concordo. Mas olha a cobrança que o Diego teve. E olha que o De La Cruz tem, cara. Nem parece que ele tá no time, ninguém nem liga pra ele. Um jogador desse calibre, desse valor, porra, com o talento que ele tem, ser totalmente irrelevante é uma parada que, mano, não dá pra entender, tá ligado? E isso é ruim pro próprio De La Cruz, cara, porque a torcida parece que já largou a mão dele. No começo a gente cobrava muito, queria ver ele em campo. Eu ainda quero ver ele em campo. Eu ainda insisto, eu sou um dos caras mais chatos que tem, mano. Sempre que tem escalação, eu faço questão de ir lá e comentar. Cadê o De La Cruz? Quando o De La Cruz vai estar saudável? Porque, porra, eu não vou cobrar de um cara que não vai me entregar merda nenhuma, velho. Eu não cobro, por exemplo, do Pablo. Não, o zagueiro do Flamengo que tá lá até hoje, fazendo não sei o que no CT. Eu não vou cobrar do Pablo, porra, porque eu sei que ele não vai me entregar merda nenhuma. Mas o De La Cruz eu espero que faça o mínimo, que é estar em campo. Só que a gente pensa, pô, será que o Flamengo então deu azar, velho? Porra, o De La Cruz é um craque, um cara que joga todo jogo e deu azar? Na verdade, não, isso tava até que bem na cara, né? Ó, vamos dar uma olhadinha aqui no De La Cruz, vamos pegar na temporada dele antes dele chegar ao Flamengo, tá? Foi a temporada 22-23. Ó, se liga aqui. Aqui ele ainda jogava pelo River. Ó, tamo aqui somando tudo que o De La Cruz jogou no ano, ele disputou 38 jogos no River. 38. Isso aqui, irmão, é a quantidade de rodada que tem só no Campeonato Brasileiro. O Flamengo joga no Carioca 15 partidas. Só no Carioca. É metade do que ele jogou no ano, ok? Só pra avisar. E ele teve o quê?
edema no joelho, não esteve no plantel, não esteve, problema no joelho de novo, operado ao joelho, operado ao joelho, operado ao joelho, operado no joelho, edema no joelho, problema no joelho, distensão muscular, não esteve no plantel, já tinha várias lesões, ó, aqui ó, gestão de esforço, febre, tendinite, caralho, o cara é todo fudido, irmão, que loucura, velho, suplente não utilizado, meu Deus, aí a gente vai pegar aqui então no ano 21, 22, vamos ver se, pô, vai ver o cara tá na má fase, né, rapaziada, tá com 3 anos seguidos de má fase, é possível, pô, vamos ver aqui, o cara tá zicado, 21, 22, aqui ele jogou, ó, 42 partidas, ok, já é mais do que o Campeonato Brasileiro, é bastante jogo, tá, 42 jogos aqui, falando sério, é bastante partida, a minutagem dele também foi boa, vamos ver aqui como é que ele foi, ó, só teve um choque aqui, né, uma lesãozinha de choque, talvez um trauma, uma batida com alguém, ficou fora por um jogo, nada demais na Libertadores, ó, aí no campeonato, acho que isso aqui é o Campeonato Argentino, né, ó, não esteve no plantel, não esteve, a lesão por choque aqui, tá aqui, não esteve no plantel, um probleminha no joelho e outro probleminha no joelho, foi só isso, tá ligado? Teve mais alguns aqui, ó, mas nada demais. Mas já dá pra ver que ele realmente tem problema no joelho. Já é algo recorrente, ó. Desde a temporada 21, 22. Aí na 22, 23 foi a que vocês viram antes, que é vários problemas no River. E o Flamengo, mesmo assim, achou que valia a pena ir lá e pagar 15 milhões a multa do cara à vista pra tirar ele do River. Mesmo com o cara vindo de vários problemas no joelho. Ok. Na época, eu também não vou ser hipócrita aqui e falar que eu questionei, porque o De La Cruz jogava muita bola. Só que, porra, eu não acompanhava o River Plate, mano. Eu não pegava pra ver a lista de jogos pra saber se ele tava bem, se ele não tava. Quem tinha que saber isso era o scout do Flamengo. E aí a gente teve também o grande finale, né, que foi o De La Cruz aqui nesse ano, já jogando pelo Flamengo, e teve toda aquela treta com o Runco, que era um médico do clube, que simplesmente vazou áudio dele. Olha só como é que o Flamengo é amador, velho. Meu Deus do céu. Como eu queria que meu clube fosse mais profissional, mano. Enfim, vazou áudio dele falando que o De La Cruz não tinha condição de ser jogador de futebol, que se fosse qualquer outro lugar do mundo, ele não passaria nos exames médicos. Olha o nível da coisa. Eu não sei se eu posso colocar esse áudio aqui, tá? Porque é uma parada que, porra, é errado, é antiético, né? Quem tá ligado aí na área da medicina e tal. Você não faz uma porra dessa com ninguém, mano. Muito menos com um atleta, pô, uma figura pública, você divulgar o prontuário médico dele assim, falar esse tipo de coisa. Não vamos prolongar no assunto. O De La Cruz não tem condições de disputar o Campeonato Brasileiro. Eu não tô falando que ele não pode ser jogador de futebol, claro que não. Só que disputar um campeonato que você tem 38 rodadas, mais uma porrada de jogo de Copa do Brasil, mais Campeonato Carioca, mais Libertadores, mais Supercopa, e jogo daqui, jogo dali. Cara, ele nunca vai conseguir fazer isso pelo Flamengo, velho. E outra, ele só tem 27 anos, 28, né, agora, não sei. Cada vez que passar, cada temporada que for passando, vai ser pior. E eu digo pra vocês, pra confirmar o que eu falei. Samuel Lino, 22 milhões de euros. Ok, ainda não se pagou, tá muito longe disso. Mas eu acho que vai render aqui ainda, tá? Acho que vai jogar bola. Carlos Alcaraz, custou 18 milhões de euros. Aí você fala, pô, o Alcaraz não jogou nada aqui, hein? Verdade, não jogou nada aqui. Mas ele foi vendido pelo mesmo valor. Então acabou que ficou elas por elas, tá ligado? Foi uma contratação esquisita que chegou, eu queria, tipo, que ele tivesse mais tempo, mas não teve, saiu também pelo mesmo valor, ficou elas por elas. Ok. Gabigol nem se fala, se pagou 1 milhão de vezes. Gerson se pagou muito também. Arrascaeta se pagou 1 milhão de vezes e a gente chega aqui no De La Cruz por 14 milhões e meio de euros, pô. O Everton Cebolinha custou 14 milhões, tá em sétimo aqui, ó. Porra, o Everton Cebolinha, só por aquele pênalti que ele bateu na Copa do Brasil contra o Cássio, que ajudou a gente a ganhar o título, já valeu mais do que o De La Cruz, que até hoje não fez nada do tipo, tá? Lembrando que o maior título do De La Cruz, a maior influência dele em campo, foi um campeonato carioca com o Tite, lá atrás. Só pra lembrar. Aí em oitavo veio o Pedro, porra, chovendo molhado, o Pedro pra mim 14 milhões é troco de pinga. Em nono lugar, o Gerson, porra, na primeira vez que ele veio lá em 2019, não precisamos nem comentar, né? Foi um dos melhores jogadores do time. Em décimo, o Carrascal, por 12 milhões e meio. Cara, só a partida, rapaziada, do Carrascal contra o Racing aqui no Maracanã, só aquilo ali já é, no mínimo, 5 vezes o que o De La Cruz fez no Flamengo, tá? Só aquela partida ali. E 11º, o Vitinho, que a gente já discutiu aqui, ó. Aí Wagner Love, Emerson Royal, esse aqui é fraco também, mas, porra, não tem como comparar, né, irmão? Na moral. Então, pra mim, de longe, eu falo e reafirmo aqui, o De La Cruz é o pior custo-benefício da história do Flamengo. E digo mais, ele não vai sair por 14 milhões de euros, ou seja, a gente vai perder dinheiro nele. Quem vai pagar 14 milhões de euros no De La Cruz, na fase podre que ele tá, e depois de todos aqueles áudios lá do médico, mano? Quem vai pagar? Quem vai pagar, sei lá, 10 milhões de euros nele? Ninguém vai pagar nem 10. Quem sabe paga em 5. Quem sabe o River queira repatriar ele aí e pague alguma coisa. Mas o mais provável, o que provavelmente vai acontecer, é que o De La Cruz vai sair no final do contrato dele de graça para qualquer outro time. Então, a gente pagou 15 milhões de euros à vista e um jogador que não rendeu até agora, até o presente momento, merda nenhuma. Pode render? Pode render muito, porque talento esse cara tem. Se ele, sei lá, tivesse a minutagem controlada, algo parecido com o Arrascaeta tá tendo agora, tá? Uma minutagem controlada ali, jogar de vez em quando, pá, tratar de vez essa lesão dele, se é que vai ter jeito de tratar, eu não sei, não sou médico, não vou me aprofundar nesse assunto, mas caso isso acontecesse, aí sim, quem sabe, a gente poderia ver algo próximo do bom do De La Cruz, mas até agora não teve nada. E eu
Não espero que ele vai jogar amanhã contra o Racing, e se ele jogar, não espero também que vai jogar bem. Tomara que ele me surpreenda, que ele cale minha boca, que eu tenho que fazer um vídeo aqui no futuro dizendo que o De La Cruz fez o gol da final da Libertadores e deu o título pro Flamengo. Se ele fizer isso aí, irmão, já vai ter valido esses 15 milhões aqui tranquilamente. Mas enquanto ele não fizer merda nenhuma pelo Flamengo, ele vai continuar sendo o pior custo-benefício da história do clube. Então é isso, esse vídeo aqui foi mais mesmo pra poder me expressar sobre o De La Cruz, cara. Já é algo que eu tô, segurando há muito tempo, pensando muito tempo em falar sobre ele aqui no canal, mas eu sempre fui esperando, não, esse cara vai render, vai dar, mano. Só que aí, porra, final de semana eu tava lá no Rio, tava lá, pô, de boa, falei, vou ver o joguinho do meu time aqui, mano. Pô, na paz, sem fazer vídeo pro canal, sem editar nada, ó, suavão, folguinha, pá. Vamos ver o videozinho aqui, um joguinho aqui, ó, Fortaleza e Flamengo. O Flamengo vai pegar a liderança, vamos ver. Nicolás de la Cruz está fora do jogo por conta de virose. Eu falei, vai tomar no cu, pô. Enfim, aí resolvi fazer o vídeo aqui porque atingiu o limite, Se você curtiu, irmão, faz um favorzinho aí, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal. Aqui eu faço vídeo bem mais frequente do que no 11v11, né? Inclusive tá difícil terminar o vídeo que eu tô fazendo pra lá, mas vai ficar pronto. Ajuda o pai aí, pô. Deixa o like, se inscreve. Comenta a sua opinião aqui, o que você acha sobre o De La Cruz, sobre o Flamengo, tá curtindo os vídeos, não tá? Deixa a sua opinião aí, ó. Meu Insta também tá aparecendo aqui na tela, caso você queira me seguir lá. Eu tenho postado bastante coisa, tô ficando bem mais ativo por lá, mano. Porque, né, tem que me render essa vida aí, caso eu queira realmente explodir no YouTube e ficar gigantesco, eu tenho que, infelizmente, me render o Instagram também, mano. Então, ó, tá aqui, fique à vontade pra me seguir lá. Vou agradecer muito, valeu? No mais é isso, tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo, hein? Fui!